E agora sim, vamos para a palavra, gente. A gente está aí na série, que a gente está fazendo sobre marcas de um discípulo. Eu acho que hoje eu vou terminar a introdução. Você acredita que tudo isso é só introdução? Eita, teve um eita. Tomara que seja um eita bom, né? Mas a gente ainda vai falar um tempo ainda sobre isso, tem muita coisa, porque as marcas mesmo a gente ainda nem entrou. Pensa só, isso é só a introdução para a gente poder chegar lá. Mas o Senhor é bom e vai ministrar coisas boas ao nosso coração. Então a gente passando aí super rápido sobre o que a gente tem falado, né? Antes da gente entrar nas marcas, como eu falei, a gente ainda não entrou, mas a gente está passando esses domingos definindo o que é um discípulo, né? Não exatamente as marcas no sentido só do comportamento específico que a gente vai falar, mas também daquilo que define por si só o que é ser um discípulo, que se você não age, não vive dessa forma, isso não é classificado como um discípulo. Então, a gente já falou, eu vou tentar passar mais rápido hoje, mas a gente já falou da primeira coisa, que um discípulo é alguém que responde ao chamado e deixa a sua vida antiga. E a gente leu, dentre outros textos, esse texto de Mateus 4, 19 e 20, eu tirei o 20, o 20 está aí também, é verdade. Jesus lhe disse, venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Então, os discípulos deixaram imediatamente as redes e o seguiram, né? Eles responderam ao chamado de Jesus, Jesus foi até eles, chamou eles para pescar gente, eles acharam essa ideia bacana. Se alguém chegasse para você hoje sem contexto nenhum e chamasse você para pescar gente, de repente você ia dizer sim só pela curiosidade, né? O que é pescar gente? É esquisitíssimo, mas Jesus às vezes faz umas perguntas que a gente não entende, depois faz sentido. E aí eles não só responderam, mas eles de fato deixaram, a vida antiga deles, depois dessa resposta, acabou. Eles se lançaram numa vida completamente diferente. E a gente falou aí que é necessário coragem para se tornar um discípulo de Jesus, necessário coragem para responder e necessário coragem para deixar também uma vida antiga e se lançar numa vida completamente nova, que é uma vida boa, mas que no início a gente não conhece, que é cheio de propostas boas, mas que a gente vai conhecendo ao longo do caminho. A segunda coisa que a gente falou é que o discípulo é alguém que convive com o mestre, que imita o modo de viver dele. Passar tempo com o mestre para poder adquirir dele ali quem ele é e eu poder aprender a me comportar como ele. Então, dentre outros textos, a gente leu esse aí de Lucas, capítulo 8, versículo 1. Aconteceu que depois disso, que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos. Os discípulos estavam com ele aonde ele ia. Ele ia para todos os lugares onde ele ia, né? E a gente leu aí Atos 4,13 também. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Então, o convívio com Jesus foi tão forte, foi tão influente na vida de Pedro e João, e naturalmente na vida dos outros discípulos também, que as pessoas reconheciam que eles haviam estado com Jesus quando olhavam para eles, quando passavam tempo com eles. Por quê? Porque eles aprenderam a imitar a maneira do mestre viver. Então, conviver com Jesus é a única forma de nós parecermos com quem ele é. E o que a gente falou na semana passada, que o discípulo é aquele que se submete e serve. E a gente leu aí Mateus 16, 24. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Tomar a sua cruz, como a gente falou na semana passada, não no sentido de carregue o seu peso, de carregue o seu fardo, de carregue o seu problema, mas no sentido de que agora, entregando a vida para Jesus, eu de fato perdi uma vida antiga e estou me lançando numa vida completamente nova. Fala sobre abandonar o que ficou para trás e seguir para Jesus, para aquilo que Ele tem para nós. Então, só pode ser discípulo aquele que está disposto a se negar, a abrir mão da sua própria vontade, entendendo que a vontade dele é melhor. E eu sei que às vezes isso gera em nós um certo susto, um certo medo, porque a impressão que dá quando a gente lê esse texto é que a gente vai abrir mão de tudo, de quem nós somos, do que a gente pensa, do que a gente acha, ele vai prender os negócios na nossa mão e vai ficar levando a gente para onde a gente não quer ir. Quando, na verdade, o próprio Deus se apresenta para nós como um Deus que é bom e que dá coisas boas aos seus filhos. Logo, quando eu estou abrindo mão daquilo que eu penso, acho, da vida que eu quero para mim, eu estou me lançando nas mãos de alguém que é bom e que vai dar coisas boas para mim. Então, não é uma proposta de escravidão, não é uma proposta de servidão cega e absoluta no sentido de sofrimento e trabalho, mas é um lugar onde eu abro mão de quem eu sou para assentar quem Ele é e Ele vai me transformar para eu ser parecido com Ele, e essa vida tem um monte de promessa bacana. Então, a proposta é muito boa. O problema é que a gente só lê esse versículo e não vai entender tudo que Jesus está propondo para a gente. Embora a gente tenha que dar muito valor para o que Jesus está falando aí, porque é sobre isso mesmo, gente, é sobre abandonar uma vida antiga e seguir para uma vida nova com Jesus. Marcos 10, 45, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir
e dar a sua vida em resgate por muitos. Ou seja, é sobre nos submetermos ao Senhor, é sobre servirmos ao Senhor, mas é sobre servirmos as pessoas. A gente falou bastante sobre isso na semana passada. Servir ao Senhor e servir as pessoas. Não se serve ao nosso Senhor sem servir pessoas. Não tem como. A igreja está na terra ainda para servir pessoas. E ao servir pessoas, nós estamos servindo ao nosso Mestre. Então a gente tem que estar atento a isso. Depois, se você não estava aqui na semana passada, dá uma olhada lá no YouTube da igreja também. E a gente falou isso aí, submissão e serviço são condições básicas para ser um discípulo de Jesus. E aí vamos entrar no que a gente vai falar hoje, que é a quarta parte da definição do que é ser um discípulo, que é representar o Mestre diante das pessoas. O discípulo, ele representa diante dos outros o seu Mestre. Aquilo que ele fala, aquilo que ele diz em nome do Mestre, é uma representação de quem o Mestre é, representantes de fato dele. E aí você percebe que uma coisa está conectando a outra, cada ponto que a gente vai passando, vai conectando um com o outro, porque eu só posso representar o Mestre diante das pessoas se eu conviver com ele, se eu imitar a sua conduta, se eu me submeter aos seus ensinos, né? Tudo só é possível, cada passo que a gente está dando aqui à frente, só é possível quando ele é conectado com todos os que a gente já falou. Então essa é a quarta coisa. O discípulo é aquele que representa o Mestre diante das pessoas. E aí 2 Coríntios 5:20 diz para a gente que nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Somos embaixadores em nome de Cristo. Querido, você representa Jesus aonde você vai. Se você escolheu entregar a sua vida para Jesus, você não tem mais como escolher isso. E aí isso precisa gerar em nós temor e muita seriedade, porque nós representamos a Ele diante das pessoas, independentemente da maneira como nós agimos. Se nós entregamos a nossa vida para Ele, nós nos tornamos representantes deles. As pessoas sabem que Ele é o nosso Mestre e que nós somos discípulos dele. Então as pessoas olham para nós porque não conhecem o Mestre, mas conhecem o discípulo. E ao ver como o discípulo vive, essa pessoa começa a tirar conclusões sobre quem o Mestre é. Portanto, tem que gerar temor em nós, porque tudo aquilo que a gente faz está testemunhando para as pessoas quem o Mestre é. E a gente tem que tomar muito cuidado para testemunhar quem o Mestre é de acordo com quem de fato o Mestre é. Porque a verdade é que as pessoas que não conhecem a Jesus têm uma série de conceitos em relação ao Senhor e à igreja, não é por causa de Jesus. Faz sentido? A conclusão errada sobre quem Jesus é, sobre a sua igreja, não foi Jesus que criou nessas pessoas. Foram os discípulos que foram testemunhas para essas pessoas. Então isso precisa gerar, como eu já falei aqui, pela terceira vez eu falo, temor e muita seriedade. Representamos o Senhor por onde a gente vai, que Ele não tem uma escolha. A escolha que a gente tinha foi entregar a nossa vida para Jesus. E quando a gente fala, eu sou crente, eu levantei a minha mão e entreguei minha vida para Ele, agora eu represento Ele aonde eu for, e por onde eu passar, as pessoas estão olhando para mim, tentando enxergar o Mestre. As pessoas estão olhando para você, tentando enxergar o Mestre. E aí o que a gente precisa refletir eu tenho vivido como alguém que expressa quem o Mestre é? Eu tenho testemunhado quem Jesus é? Ou eu tenho testemunhado quem eu acho que Jesus é? Ou eu tenho testemunhado a forma errada sobre quem Jesus é? Porque no final das contas, queridos, se as pessoas sabem que nós servimos a Jesus, seja lá o que nós estamos fazendo, elas estão vinculando a Jesus. E a gente tem que tomar cuidado para que a gente viva uma vida de acordo com o que Deus falou, com o que Jesus falou na sua palavra. Por isso que eu falei, está interligado. A gente só vai representar bem o Mestre se a gente conviver com o Mestre. A gente só vai representar bem o Mestre se a gente imitar o modo dele de viver, de agir. A gente só vai representar bem o Mestre se a gente se submeter aos seus ensinamentos, se a gente estiver disposto a servir as pessoas. Por quê? João 20:21 diz aí, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Queridos, se você entregou a sua vida para Jesus, Jesus já te enviou. Não vai existir um dia do envio, percebe? Não vai. Você já foi enviado. Sabe para onde você foi enviado? Para a sua vida. Você não foi enviado para um país, para um bairro, para uma cidade, para um estado. Você foi enviado por Jesus para a sua vida. A sua vida é o seu campo missionário a partir do dia 1 que você levantou a sua mão para entregar a sua vida para Jesus. Aí você fala assim, mas eu vou pregar para mim mesmo? Não. O que consiste a sua vida? É o lugar onde você mora, é a sua família, é o lugar onde você estuda ou estudou, é o lugar onde você trabalha, é o lugar que você frequenta, é a padaria que todo sábado de manhã você vai comprar pão.
E você lembra que você precisa dar bom dia, ser agradável e educado, porque além disso ser o certo a fazer, nós representamos a Jesus onde a gente vai. É a maneira como você se comporta no lugar onde você vai sempre e que está com fila e você fica irritado com a fila. É aquela galera que pega o transporte público com você todo dia. Porque quando você pega no mesmo horário, você começa a conhecer as pessoas, sabe? Eu não sei se você tem aquela galera que faz aniversário no busão, que tem festa, né? Eu nunca tive isso, minha mãe tinha isso, minha mãe tinha uma van, um busão, sei lá, que a galera levava bolo, tinha bola de encher, refrigerante. Eu falei, gente, como é que o ônibus vai, você parte o bolo e serve a galera, né? Não sei, nunca tive essa experiência, o que é triste. Mas a verdade é que, cara, essas pessoas estão observando você, por quê? Porque Jesus te enviou para lá. Jesus conta com você para ser o enviado dele aonde você vive. Percebe que ele não enviou a gente para a sua vida. Ele enviou você para a sua vida. Porque só você está vivendo a sua vida graças a Deus. Assim eu espero. Tem gente que tenta viver a nossa vida, né? Mas não dá. Então Deus queira que você esteja vivendo a sua vida e a vida, não a vida do amiguinho. Se você está vivendo a sua vida, só você vive a sua vida. Só você pode expressar Jesus como a sua vida e ninguém mais pode. Por isso que Jesus já te enviou, Ele não vai te enviar um dia, porque a gente acha que só vai ser enviado quem tem chamado missionário / evangelístico. Aí você levantou a mão e falou assim, tá, e agora tem gente que encontra com você todo dia, mas não encontra comigo todo dia. Tem gente que encontra com você todo dia, mas não encontra com a pessoa que está do seu lado todo dia. E aí como é que faz? Jesus conta com você, querido. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Você já foi enviado. Se você está descobrindo isso agora e está apavorado, tudo bem, Jesus vai consolar e vai dar tudo certo. Mas só lembra disso, você já foi enviado e o seu campo missionário é a sua vida. Você pode fazer a diferença hoje, agora, quando você sair daqui. Não deixa para segunda-feira, porque segunda-feira é muito longe. Vai que Jesus volta. É como ladrão, gente, de repente rolou. Vamos lá, e aí continuando aí, ó, Mateus 10, 40, quem recebe vocês é a mim que recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Mais uma vez, Jesus reforçando que somos nós que representamos a Ele por onde nós vamos. E as pessoas, quando a gente fala sobre Jesus, querido, as pessoas vão nos ouvir como se estivessem ouvindo a Ele. Por quê? Porque o resultado do que você falar vai ser a conclusão que ela vai tirar sobre quem Jesus é. E se nós temos um discurso de condenação, de agressividade, de repreensão, de você vai para o inferno, etc., as pessoas criarão uma imagem de que esse é o discurso de Jesus e que é isso que ele tem para dizer. Mas se nós temos um discurso que é alinhado à palavra, que tem tudo isso, tá? Que tem a coisa do inferno, que tem tudo isso. Mas se nós falamos isso para as pessoas alinhado à palavra, falando sobre quem Deus é e a perspectiva de Deus sobre isso, a coisa muda de figura. Porque o Senhor não nos chamou para condenar ninguém. O Senhor nos chamou para servir as pessoas. E para servir essas pessoas em amor, porque o segundo mandamento é amar gente. Então percebe que não é só servir, precisa servir em amor, porque o segundo mandamento é amar pessoas. Só tem 2 mandamentos, um eu amo a Deus, o outro eu amo gente. Então tudo que eu fizer para as pessoas precisa ser permeado, precisa ser ultrapassado ali por amor o tempo todo. Por quê? Porque quem recebe a gente, querido, vai receber a gente como se estivesse recebendo a Jesus, ainda que essa pessoa sequer tenha consciência disso. E espiritualmente falando, a igreja é o corpo de Cristo, você é corpo de Cristo aonde você está e com as pessoas que você conversa. Lucas 10,15, Jesus reforça isso também, quem ouve vocês, ouve a mim, e quem rejeita vocês, é a mim que rejeita. Quem, porém, me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. Isso para nós é uma palavra de consolo e descanso. Porque geralmente quando a gente vai falar de Jesus para alguém, ou quando a gente vai só compartilhar alguma coisa que Deus fez na nossa vida, ou uma direção que Deus te deu, olha, fala isso para aquela pessoa, a gente fica com medo do que a pessoa vai achar da gente. A gente fica meio nervoso sem saber se vai dar certo ou não. Será que a pessoa vai achar legal? Se eu pedir para orar por ela, e se ela falar para mim, não quero oração não, valeu, obrigado. Quase todo mundo aceita oração, gente. Dificilmente. Não importa muito o que a pessoa crê, ou até o que ela não crê. Eu já pedi para orar por ateu, e o ateu falou, não, ora sim. Porque ele não acredita, vai que é. Vai que negócio ali, ele não sabe o que vai rolar, entendeu? Então dificilmente alguém vai dizer que não para uma oração. Óbvio que pode acontecer, mas é mais difícil. A questão é que a gente já fica na nossa cabeça partindo do pressuposto que vai dar errado. Mas o que Jesus está falando para a gente é que, olha só, ainda que rejeitem você e o que você tem para dizer, fica tranquilo que a questão não é pessoal, não é sobre você, a não ser que você esteja dando motivo para ser rejeitado, tá? Aí vamos ter autoavaliação, falar, Jesus, som no meu coração, eu estou me posicionando da forma correta, eu estou sendo agradável, educado e amoroso com as pessoas. Beleza, mas se você não está dando motivo para que as pessoas te rejeitem, cara, se a pessoa está rejeitando a palavra que você está dando, não é você, não é pessoal, está tudo bem.
O que o Senhor espera de nós não é que a gente seja aceito. O que o Senhor espera de nós é que a gente semeie a palavra dEle. O que o Senhor espera de nós não é que as pessoas aceitem o nosso amor, é que a gente ame as pessoas. Não é que as pessoas aceitem a oração, é que a gente tenha coragem de pedir para orar. O pastor Hélio também mencionou isso hoje pela manhã. Ouve lá, gente, estou te falando, foi muito bom. Vai valer a pena, ouça. Então, queridos, a gente tem essa palavra como descanso. Quem está ouvindo a gente é como se estivesse ouvindo o Senhor. Tenha coragem de compartilhar o que o Senhor está falando para você em relação a alguém. Você representa Jesus, isso é poderoso. Uma palavra que sai da sua boca pode mudar a vida de alguém para sempre. O Senhor conta com você, o Senhor te enviou. Você tem dentro de você tudo o que você precisa para compartilhar o Evangelho com alguém, porque você tem o Espírito Santo. Você não precisa de um curso teológico para compartilhar o Evangelho. Você não precisa da pulseirinha. Já viu a pulseirinha que tem as coresinhas que você explica o plano da salvação? É bacana se você tiver. Eu nunca consegui gravar a ordem das cores. Me ajuda depois, né? Alguém... tá vendo? A Alê se relacionou comigo aí, conectou, glória a Deus. Nunca consegui gravar, gente. Por isso que eu nunca usei, porque eu ia me enrolar. E eu ia explicar tudo errado para a pessoa. Então, assim, você não precisa de artifício. Você precisa do Espírito Santo. E junto com o Espírito Santo, você precisa de disposição. Deus não está chamando quem não está enviando, não está chamando, não conta com quem está preparado, com quem está pronto. Ele conta com quem está disposto. Você está disposto? Na tua vulnerabilidade, na tua simplicidade, na tua falta de conhecimento, o Espírito Santo é soberano para usar todas as tuas fraquezas e suprimir isso para que o poder dele haja na tua fraqueza e você seja efetivo no que ele quer que você faça. Não é sobre nós, não é sobre o que a gente pode fazer, não é sobre o que a gente consegue, é sobre estarmos dispostos para responder ao Espírito Santo. O Senhor busca pessoas que estão dispostas, porque são essas pessoas que Ele usa. Atos 1:8, mas vocês receberão poder, olha o Espírito Santo aí, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, e na sua vida, onde Jesus plantou você. Você entregou a sua vida para Jesus e recebeu o Espírito Santo sobre você? Querido, há dentro de você poder. Para quê? Para testemunhar sobre quem Jesus é. Seja por meio de uma oração, seja por meio de uma palavra, seja por meio de um comportamento correto, seja por meio de uma decisão difícil, não importa o que você precise fazer, há dentro de nós poder suficiente pelo Espírito Santo para testemunharmos quem Ele é com a nossa vida. Fomos chamados para ser testemunhas, a gente é isso, querido. O discípulo é isso, não é uma coisa que a gente faz, é alguma coisa que a gente é, nós somos testemunhas. Aí você vai falar assim, cara, mas eu nunca vivi um monte de experiência com Deus, mas eu me converti no outro dia, mas eu não sei muita coisa da Bíblia. Querido, alguma coisa Deus fez na sua vida, nem que tenha sido você entregar a sua vida para Jesus, alguma coisa Ele fez, e se Ele fez alguma coisa, você já pode testemunhar de quem Ele é. Não precisa ser um grande milagre, não precisa ser a Bíblia de cor, precisa ser só aquilo que Jesus está fazendo na sua vida e que esteja, obviamente, alinhado com a palavra de Deus, mas nada. E é o suficiente para você testemunhar. Você entregou sua vida para Jesus, você sabe quem Jesus é. Ei, eu posso te contar quem Jesus é? Ele fez isso aqui na minha vida. Ah, mas você já leu a Bíblia quantas vezes? Cara, não deu tempo de ler ela um monte de vezes ainda. Mas Ele fez isso aqui na minha vida, isso eu posso te testemunhar, que na minha vida Ele fez isso aqui. E depois que eu entreguei minha vida para Ele, a minha vida mudou. Cara, você já pregou o Evangelho. Está tudo certo. Não precisa citar um monte de versículos. Se conseguir citar, legal. Mas cita um que a pessoa entenda também, né? Porque senão também não vai adiantar. Então percebe? É sobre testemunharmos, querido. É sobre estarmos dispostos para fazer isso, porque é quem a gente é. E aí quando a gente é, e a gente entende que é, a gente não se esforça para ser. Começa a ser natural. Você se esforça para ser você? Não, do seu jeito. Alguns são esquisitos, outros não. Tudo bem, mas você faz força para ser quem você é? Se você está fazendo força para ser quem você é porque você está fazendo força para ser uma coisa que você não é. Aí é uma outra discussão que a gente não vai poder entrar aqui hoje, a gente conversa outro dia. Mas quando a gente é alguém ou alguma coisa, a gente não se esforça para ser, a gente só é. O problema é que a gente não lembra quem a gente é em Jesus. A gente tem dificuldade para testemunhar porque a gente acha que isso é alguma coisa que a gente precisa fazer, quando na verdade isso é só alguma coisa que a gente tem que ser porque a gente já é. É só colocar em prática o que a gente é. Você é filho do Senhor, você entregou sua vida para Ele, você recebeu o Espírito Santo, falta o quê? Não falta nada. Somos, não fazemos. Jesus nos chamou para sermos, querido. Jesus nos chamou para sermos. Jesus não nos chamou para fazer. O fazer precisa ser a consciência, consequência do ser.
Porque se você estiver fazendo sem ser, você está só trabalhando. E o Senhor nos chamou para ser filhos e não trabalhadores. Somos filhos que trabalham. Se eu não entendo o que é ser filho, eu vou trabalhar como trabalhador, e não é isso que Deus quer. A coragem vem para dentro de nós quando a gente entende quem a gente é. E aí, quando a gente entende quem a gente é, a gente vai para frente. Por quê? Mais um texto aí para definir isso. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Olha o poder que há naquilo que você carrega, querido. Aquilo que você carrega e a maneira como você vive diante das pessoas pode levar alguém a ver, a partir dessas boas obras, glorificar ao Pai. Essa é a influência que a minha vida e a sua vida tem na vida das pessoas. A possibilidade de alguém que não conhece a Jesus glorificar a quem Deus é. Nós carregamos esse poder, nós carregamos essa possibilidade. Depende da gente só acreditar que a gente é, cara, testemunho, de que a gente é um discípulo que testemunha e a gente ir para frente. Vamos testemunhar, gente, vamos testemunhar. O Senhor nos chamou para isso. Há uma luz em nós que precisa brilhar. Jesus fala que quando você acende lá uma lamparina, você não coloca um pote em cima dela. Se você bota lá a cidade acesa, né, no monte, é para que ela seja vista. O que você carrega precisa ser visto. É aí que a gente é efetivo no reino de Deus. É quando o que a gente carrega é visto pelas pessoas, pelas nossas atitudes, pelas nossas palavras, pela maneira como a gente se comporta diante das situações. Isso marca a vida das pessoas e faz diferença, querido. Porque as pessoas estão olhando para nós, porque elas sabem que nós somos discípulos e temos um mestre. Se somos discípulos, imitamos a esse mestre. O discípulo é a expressão de Jesus aonde vai. Não é por escolha, querido, é por consciência. A gente já é, a gente só precisa ter a certeza que é. E quanto mais certeza a gente tem sobre isso, mais a gente anda nessa direção, mais a gente vive dessa maneira e mais a gente é efetivo, a gente tem coragem, a gente vai ver o resultado. A gente fala tanto para Deus que a gente quer ter experiência com Deus. Mas a gente limita tanto as experiências que Deus quer nos dar. A gente pede para Deus, Senhor, nos dá a experiência. E quando a proposta chega, a gente fala, Deus, acho que agora a experiência não, calma. Vamos devagar, eu não estou pronta. Aí, cara, mas você pediu. E a gente pede, a gente é ousado. Na oração a gente é ousado, né, gente? Na oração a gente é corajoso. Senhor, me dá uma vida essa semana. Coloca diante de mim. Aí a pessoa para diante da gente. Aí abre o coração. Aí Deus te fala uma parada, como já aconteceu comigo também. Aí você fala assim, acho que não é de Deus não, acho que é da minha cabeça. Aí você fala, cara, mas a gente orou. A gente falou uma coisa que a gente queria. Aí Deus deu aquela coisa que a gente queria. Aí quando a gente vê na nossa frente, a gente fala, não é de Deus não. Não é de Deus não, acho que é coisa da minha cabeça, acho que vou deixar aqui quieto. Aí quando não rola, a gente é cara de pau e fala, Deus, era o Senhor, envia outro no meu lugar. Não deixe essa pessoa se perder. A gente é assim, querido, eu também sou. Por isso é que a gente tem que ganhar consciência de que a gente expressa Jesus aonde a gente vai, porque é quem a gente só precisa fazer isso e viver dessa forma. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Está fazendo sentido? Então, o discípulo de Jesus é aquele que representa o mestre diante das pessoas. E a última parte da definição do que é ser um discípulo, o discípulo ele continua a missão e ele forma novos discípulos. Isso é o que eu e você fomos chamados para fazer. Continuar a missão que Jesus começou. Jesus começou algo, Jesus começou a igreja. E aquilo que ele começou, ele vai completar quando ele voltar para buscar a sua igreja. Até lá, eu e você temos a responsabilidade de continuar o que ele começou. E de não só apenas continuar a missão, mas fazer com que essa missão seja efetiva e tenha resultados. E qual é o resultado da missão? Formar novos discípulos. Para que esses novos discípulos se juntem à missão, continuem a missão e formem novos discípulos. E isso aconteça até que ele volte, até que a gente encontre com o Mestre nos ares e vai ser incrível para a eternidade. E aí a gente repete o mesmo versículo que a gente leu agora há pouco. Assim como o Pai me enviou, eu também enviei a vocês. Fomos enviados para continuar uma missão. Há uma missão para a igreja, queridos. Há uma missão, nós fomos chamados para pregar o Evangelho. Nós fomos chamados para anunciar Jesus para as pessoas. Nós fomos chamados para representar o Mestre e ser igreja nessa terra. Nós fomos enviados para isso, é nossa responsabilidade. Mateus 28 está lá, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Esse é o nosso encargo, esse é o nosso trabalho, essa é a nossa missão, querido.
Às vezes a gente fala, né, de missão, visão, valores e tal. Empresa tem isso, tem igreja agora que está começando a definir isso, e eu não sou contra isso. Isso é legal, ajuda a gente a ter um norte, ajuda a gente a uniformizar a forma de pensamento. É muito bacana, mas em última instância, querido, a missão de todos nós, a missão da igreja, é ir e fazer discípulos. E aí, vira e mexe, eu falo isso, não é só sobre ir. Eu tenho uma implicância, às vezes, com algumas pessoas que falam do id, porque a galera passa no ir e pregar o Evangelho. Só ir e pregar o Evangelho sem fazer discípulos não é a missão que nós temos que cumprir. A nossa missão é ir, pregar e fazer discípulo. Porque senão, querido, vira uma coisa que amacia o nosso coração. Eu fui, preguei, a pessoa levantou a mão e agora eu vou para a minha casa viver a minha vida. Porque fazer discípulo dá mais trabalho do que ir pregar. Mas Jesus nos chamou para ir, pregar e fazer discípulo, ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. É por isso que a gente vê uma loucura aí fora, é por isso que a gente vê tanto hoje, né, a galera falando de crente não praticante, evangélico não praticante. Por quê? Porque estão anunciando o evangelho, mas não estão fazendo discípulo. Querido, eu quero te desafiar a falar com Jesus, para te colocar colado de gente, para você discipular os outros. E aí você fala assim, mas eu não tenho um trabalho de discipular, Queridão, discipular é ensinar as pessoas a viver como Jesus. Onde é que se aprende isso? Não é num programa de discipulado, é na Bíblia. Se você se preocupar em ensinar alguém o que a Bíblia diz, apenas e única e exclusivamente o que a Bíblia diz, você vai ser um excelente discipulador. Tem técnica para isso? Tem. A gente pode estudar, conversar, ler livros, se preparar, com certeza. Mas, em última instância, discipular alguém é ensinar ela a viver como Jesus viveu e o que a palavra tem a dizer. E aí você fala assim, não, mas tinha que ter uma coisa mais estruturada, um curso, não sei o que, não. Jesus já te plantou num lugar perfeito para você fazer isso. Quem faz parte de Conexão aí? Olha aí, teu campo de discipulado. Não, mas eu não sou o líder da Conexão. Eu não sou o líder, eu não lidero. Essa não é a minha responsabilidade. Realmente, liderar a Conexão não te foi te dar essa responsabilidade, mas fazer discípulo, quem te deu essa responsabilidade foi Jesus, não foi a igreja. Jesus nos deu essa responsabilidade. Então, de repente, a igreja hoje não te deu a responsabilidade de liderar uma Conexão. Tudo bem, se você tem isso no teu coração, espera no Senhor que vai chegar a tua hora. Deus fala com a liderança, vai dar tudo certo. Agora, você não precisa esperar liderar para discipular, porque nem todo mundo vai liderar, mas todo mundo vai fazer discípulo. Faz sentido? O texto não é ali. Portanto, vocês que lideram, vão e façam discípulos. É, portanto, vai à igreja e faça discípulo. O que não necessariamente está linkado com liderança. Por quê? Se você é um cristão, se você é um discípulo de Jesus, você está aprendendo como ser um discípulo de Jesus. Quem melhor para ensinar uma outra pessoa a ser um discípulo de Jesus do que um discípulo de Jesus? É óbvio, não é? Mas a gente fica se questionando. E tudo bem. A questão é, vamos sair desse lugar? Vamos sair desse lugar de terceirizar a responsabilidade para quem lidera? Quem lidera serve a todo mundo. Quem é cristão e a igreja discipula quem Jesus coloca do lado. Não ora para Jesus colocar do seu lado alguém que é parecido com você. Ora para Jesus colocar alguém diferente. Vai ser divertido. Vai ser bem divertido. Porque a igreja é um lugar de gente diferente. Quando a gente junta gente que é muito igual, a gente não está fazendo igreja, a gente está fazendo grupinho. Jesus não chamou a gente para fazer discípulos de grupinho. Jesus chamou a gente para ser igreja. Igreja é um lugar que chega gente problemática, estragada, destruída, que Jesus cura, transforma, liberta, e aí ele pega e leva essas pessoas para resgatar outros que estão destruídos, acabados, escorraçados, e vem para cá. Essa é a igreja, querido. Não é um lugar de gente bonita e cheirosa. A gente fica bonito e cheiroso depois com Jesus. Mas no processo precisa ter gente que não está bonita e cheirosa. Porque isso é ser igreja, é todo mundo diferente, gente que é esquisita, um diferente do outro, e Jesus conecta as diferenças e faz da gente corpo, e faz da gente um só. Como ele faz isso? Não sei, acho incrível, mas ele faz. Porque você é diferente de mim, eu sou diferente de você, e está tudo bem. Isso é ser igreja. Então, olha, fala, Jesus, coloca alguém do meu lado, pega a pessoa mais diferente de você, do seu Conexão, e vai conversar com ela. Se desafia aí, não precisa nem Deus falar, já estou te falando aqui, ó. Não que eu seja Deus, né? Mas vai que bate com o que está no seu coração aí. Não é mesmo? Então, assim, já cola com alguém que está no seu Conexão que é diferente de você. Vai ser interessante. Depois vem contar o testemunho, vai ser muito legal. E aí você vai descobrir, enfim, vamos lá.
João 14,12. Em verdade, lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Querido, o chamado, a missão, a ordem dele já vem com um bilhetinho de garantia que a gente vai fazer mais do que ele fez. Pensa num negócio que devia dar para a gente coragem e que a gente acha lindo quando lê, mas a gente tem dificuldade de colocar em prática. A gente, eu e você, não é só você, eu estou falando de mim também. Mas há para nós uma garantia de que, se necessário for, é possível nós fazermos mais do que Jesus fez para que o objetivo dele seja alcançado. O que ele quer não é que a gente seja maior do que ele, o que ele quer é que nós completemos a missão que ele continuou. E ele vai fazer com que a gente faça coisas maiores para que o nome dele seja glorificado e para que pessoas sejam alcançadas. É para isso que ele nos chamou, querido. 2 Timóteo 2,2, e o que você ouviu de mim, Paulo falando, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. Paulo está ensinando que é discipulado aí. Timóteo ouviu de Paulo o que ele tinha a dizer sobre Jesus. E aí a ordem de Paulo é, agora transmita para outras pessoas aquilo que você ouviu de mim. É simples. Você ouve, aprende e transmite. Ouve, aprende e transmite. É assim que a gente vai fazendo discípulos. Atos 14:21, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, ou seja, eles estavam trabalhando para Jesus, anunciando o evangelho e fazendo discípulos. Versículo 22, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer firme na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Lucas, aí escrevendo no livro de Atos, está ensinando para a gente como é que a gente discipula. A gente anuncia o evangelho, a gente cola do lado para discipular, a gente fortalece, a gente anima, a gente exorta, a gente ajuda a pessoa que acabou de chegar a ficar firme na fé. Porque quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, de repente você vai lembrar de quando você fez isso, um monte de coisa começa a surgir para mostrar para a gente que não vale a pena. Um monte de coisa começa a surgir para tirar a gente e roubar a gente da presença de Deus. Mas o que está acontecendo, querido, na verdade, é isso mesmo, está correto, me perdi aqui. O que está acontecendo, na verdade, é que essa pessoa está sendo confrontada pelo inferno, sim, e ela precisa de nós, que somos igreja, para fortalecer, para cuidar, para ajudar, querido. É o nosso papel, querido. Deus espera isso de nós. É por isso que a ordem chegou até nós. E eu deixo essa frase aí com você, olha, o discípulo é o futuro do que o mestre começou. E aí percebe que Jesus falou aquilo ali para um grupo de discípulos, um pequeno grupo. Olha, vai lá, anuncia o evangelho e faz discípulo de todas as nações até os confins da terra. Eles fizeram isso. Eles responderam a Jesus. E o futuro do que Jesus falou, até o momento, é o que a gente está vendo aqui. Nós somos o futuro do que eles começaram lá atrás. A questão é que nós não sabemos ainda quando Jesus vai voltar. Cremos que em breve, ansiamos por isso, desejamos que ele volte o quanto antes. Essa é a nossa crença. Mas a verdade é que hoje a gente não consegue marcar no calendário. E enquanto a gente não puder marcar num calendário, que provavelmente a gente nunca vai poder até que ele volte, existe um futuro. Qual é o futuro do que nós estamos construindo hoje como discípulos de Jesus? Porque o mestre continua sendo mestre, nós não nos tornamos os mestres. Ele continua sendo mestre e nós continuamos sendo discípulos. Mas teve 11, que depois virou 12 de novo, né? Rapazinhos ali, além de todos os outros homens e mulheres que se conectaram a eles, que decidiram anunciar o evangelho e fazer discípulos de todas as nações. E o futuro que eles começaram chegou e aconteceu. Há um futuro diante de nós, querido, diante de mim e diante de você. A maneira como nós vivemos hoje como discípulos vai determinar o resultado, né, no futuro daquilo que nós estamos fazendo hoje. E isso não precisa gerar em nós medo, mas precisa gerar em nós temor e um chamado à responsabilidade. O Senhor conta comigo e com você, querido, e isso não é peso, isso é privilégio. E isso não é um lugar de medo, é um lugar de privilégio e alegria, porque o Senhor que criou todas as coisas escolheu contar comigo e com você. E Ele não só conta com a gente, Ele não colocou uma missão na nossa mão e falou, cara, vai lá e se vira. Não, eis que eu vou estar com vocês até o fim dos séculos. Ele decidiu estar com a gente, dentro de nós, para cumprir a missão dele com a gente. Ele decidiu nos capacitar pelo poder do Espírito Santo para cumprir a missão dele. Ele decidiu fazer possível nós fazermos coisas maiores do que ele, para que nós possamos completar a missão que ele começou.
Então, gente, ser um discípulo, eu quero terminar aí. Ser um discípulo é isso aí, ó. É responder ao chamado e deixar uma vida antiga. Ah, que vacilo, ali está tudo 1, estava numerado bonitinho. No meu aparece bonitinho, ali deu ruim. 2, conviver e imitar o modo de viver do mestre. Submeter-se e servir, representar o mestre diante das pessoas e continuar a missão e formar novos discípulos. Tudo isso, querido, como eu falei, é quem um discípulo é. Não é uma coisa que a gente precisa fazer força, é só quem a gente é. E o chamado do Senhor é para que a gente acredite que a gente é. E a gente comece a viver como quem a gente é. Somos discípulos de Jesus. Temos o Espírito Santo dentro de nós. Fomos convocados e capacitados para cumprir aquilo que Ele nos mandou cumprir, querido. Então, só falta para a gente agora disposição e coragem. Mas à medida, a pastora Ela falou isso hoje pela manhã, à medida que a gente vai conhecendo, acreditando e colocando em prática, a coragem vai nascendo dentro de nós. A ousadia vai nascendo dentro de nós e a disposição vai aumentando. Você está disposto, querido? Você está disposto a ser um discípulo de Jesus e completar e continuar, né, a missão do Mestre, e completar a missão do Mestre? Se você está disposto, é só isso que Ele quer. E todo o resto, Ele vai fazer. Porque Ele é fiel para cumprir, querido. Você não está sozinho, eu não estou sozinho. A estrutura que Ele definiu é uma estrutura de corpo. Nós estamos ligados uns aos outros os tempos todos e temos uns aos outros. E nós estamos ligados à cabeça que é Ele o tempo todo e nós temos a Ele. Portanto, ser discípulo, como eu falei, é privilégio, é alegria, mas é um lugar de descanso, não é um lugar de peso. Porque a missão está aí, mas tudo que nós precisamos, eu estou repetindo de propósito, tudo que nós precisamos, Ele já nos concedeu. Vamos, igreja, vamos, Wake, vamos continuar a missão do nosso Mestre, até que Ele venha, até que Ele venha, e Ele virá, mas até que Ele venha, nós viveremos como discípulos do Senhor, e nós faremos a diferença nas nossas vidas, aonde Ele nos plantou. O Senhor conta com você, para alcançar quem está em volta de você. Não tenha medo, não sinta peso, tenha coragem, e a vida com Deus vai ser muito mais animada, e vai ser muito mais interessante. Para a gente terminar de verdade, sabe por que às vezes as pessoas acham que a vida com Deus é chata e que a vida na igreja é chata? Porque a gente não está vivendo uma vida de discípulo, a gente não está experimentando tudo o que Ele quer e que Ele deseja fazer na nossa vida. A gente não está dando espaço para o Espírito Santo agir em nós. E aí a vida fica chata, sabe por quê? Porque vira religião. A gente vem todo domingo, bate o ponto e volta para a nossa semana. Aí no domingo que vem a gente volta de novo. Mas a vida de um discípulo é conviver com o Mestre todo dia, o tempo todo. Cara, tem um monte de coisa que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida. Tanta coisa que está preparada, pronta, do outro lado da disposição, do outro lado da coragem. A vida vai ser muito interessante. A vida vai ser divertida com Deus. Porque você vai viver experiências que vão ser muito interessantes. Eu estava conversando com o João no Campo Team sobre isso. Ele estava me contando uma experiência que ele estava tendo no Campo Team. Eu falei para ele, cara, não é muito mais animado? Não é muito mais divertido? Ele falou, cara, é o que Deus quer pra gente, cara, uma vida com emoção, uma vida divertida, uma vida em que a gente experimenta Deus e ajuda outras pessoas a experimentar Deus, uma vida em que a gente experimenta Deus com outras pessoas que nem conhecem a Ele, mas que a gente pode viver isso junto. É muito maneiro, é muito legal. Tem tanta história que Deus quer que você conte para as pessoas do que você viveu, mas tudo isso está parado por uma falta de disposição e de coragem. Que quando a gente colocar isso em prática, querido, ninguém vai poder parar a gente. E a gente vai ter tanta história legal para contar, a gente vai ter tanto testemunho bacana para contar, e vai ser muito divertido. Eu creio que a vida com Deus é uma vida divertida, querido. Nosso Deus é um Deus criativo, é um Deus alegre, é um Deus que se preocupou em criar um universo inteiro para colocar ali o seu povo e a sua criação. Deus é maravilhoso, querido, e a vida com Ele é incrível. A gente só precisa estar disposto a ter coragem para viver isso. Você pode dizer um amém para isso aí? Amém. Fique de pé, eu quero orar com você. Graças a Deus. Graças a Deus, nós te louvamos, Deus, obrigado, Pai.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para sempre, Deus. Obrigado, porque o Senhor nos ama, porque nós somos filhos, ó Deus. Obrigado, porque nós temos o Senhor e nós não estamos sozinhos nunca. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chamou para ser discípulos, ó Deus. Isso é um privilégio e uma alegria, Deus. Nós te louvamos, Pai, nós te engrandecemos, nós te celebramos, ó Deus, pelo privilégio de te ouvir, pelo privilégio de termos encontrado o Senhor, mas mais do que isso, na verdade, de termos sido encontrados por ti, Deus, do teu amor ter chegado à nossa vida, Pai, e ter feito de nós discípulos. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um mestre bom. Obrigado porque o Senhor é um mestre que nos ama. Obrigado porque o Senhor é um mestre que tem tantas coisas boas para fazer na nossa vida e através da nossa vida, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor nos ensina, Deus, mas nos leva para esse lugar de convivência, Pai. Nos leva para esse lugar, ó Deus, onde a gente entende quem a gente é e a gente não precisa fazer força para ser um discípulo e para ser uma testemunha, porque o Senhor nos ensina a ser quem a gente é, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor cuida de nós, Senhor. Louvado seja o teu nome, Deus. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, porque queremos ser mais ousados, queremos ter mais coragem, Deus. Queremos, ó Deus, ser discípulos teus, ó Deus, que tenha coragem de viver a proposta que o Senhor tem para nós. Queremos, ó Deus, vencer a nossa timidez, queremos vencer o nosso medo, queremos vencer a nossa insegurança, queremos vencer, ó Deus, tudo aquilo que nos atrapalha de vivermos como discípulos. Senhor, nos leva para esse lugar, Deus. Nos leva para um lugar onde nós não temos medo, Pai, onde nós não temos receios, ó Deus, onde as coisas que nos confrontam, ó Deus, não roubam de nós a oportunidade de viver experiências contigo, Pai. Nos ajuda, Deus, nos ajuda. Nós precisamos do Senhor. Nós dependemos do Senhor, Deus, para testemunhar a Tua palavra, Deus. Num tempo em que vivemos, ó Deus, onde tanta coisa é falada, tanta coisa é dita em Teu nome, Deus. Tantos canais nas redes sociais estão falando tantas coisas sobre o Senhor, tantas mentiras, ó Deus, tanto engano sendo anunciado por aí. Senhor, nós queremos ser a luz do nosso tempo, nós queremos ser o sal do nosso tempo, Deus, para fazer a diferença com testemunho sobre quem o Senhor é, para fazer a diferença por meio da pregação da Tua palavra, para fazer a diferença como discípulos que se comportam e vivem como mestre. Nós te louvamos, ó Deus. Nós te louvamos, ó Deus. Nós nos alegramos no Senhor, Deus. Nós nos alegramos no Senhor porque temos o Teu Espírito, Deus. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Você pode agradecer a Ele aí, querido, falar com Ele um pouquinho. Nós vamos cantar uma música já já. Mas fala com Ele aí. Agradeça porque Ele te fez discípulo. Agradeça porque Ele te atraiu a Ele. Agradeça porque Ele te conectou à videira verdadeira que é Ele mesmo. Agradeça porque hoje você pode se assentar diante do Mestre, escolher a melhor parte, ouvir e receber dEle a direção, receber dEle o ensinamento. Louvado seja o Teu nome, Deus. Nós te engrandecemos, ó Deus. Tu és o nosso Mestre e nós queremos viver como discípulos Teus, ó Deus. Tu és o nosso Mestre, Deus. Tu és o nosso Mestre, Deus. Louvado seja o Teu nome, Deus. Louvado seja o Teu nome, Deus. Louvado seja o Teu nome, Deus. Faz de nós Teus discípulos, ó Deus. Levanta em nós, ó Deus, uma geração de discípulos, ó Deus. De discípulos que são fiéis aos Teus ensinamentos, que são fiéis à Tua palavra, que são fiéis ao Teu comportamento, Deus, à Tua maneira de viver, ó Deus. Que tem o olhar de Jesus, que tem as palavras de Jesus, que tem o comportamento de Jesus, que tem os pensamentos de Jesus, que tem o toque de Jesus. Senhor, nos ajuda a anunciar o Senhor com tudo que nós somos, ó Deus. Nos ajuda a testemunhar do Senhor na nossa vida, Pai.
Nos ajuda, Senhor, a influenciar o ambiente onde nós vivemos, ó Pai. Nos ajuda, Deus, nós precisamos do Senhor. Muda a nossa mentalidade, Deus. Muda a nossa maneira de nos enxergar diante do Senhor. Revela para nós quem nós somos em Ti, Deus. Para que nós possamos anunciar o Teu Evangelho com coragem, com ousadia, Deus. Nós queremos, Deus, eis-nos aqui, Deus. Gere em nós disposição e coragem, Deus, para engrandecer o Teu nome, para alcançar outras pessoas, Deus, com a pregação do Evangelho. É o que nós queremos, Deus, é o que nós queremos, Deus. É o que nós queremos, Deus. Louvado seja o Teu nome, Deus. Louvado seja o Teu santo nome, Deus. Ao Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em Ti descansarei, pois eu sou Teu e Tu és meu. Guia-me para que em tudo em Ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Você pode cantar isso com fé, querido. Vamos, declare, abre o teu coração. Guia-me para que em tudo em Ti confie, sobre as águas eu caminhe, Senhor, em fé que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Guia-me para que em tudo em Ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Louvado seja o Teu nome, Deus. Nos leva para esse lugar, ó Deus, um lugar de intimidade, um lugar de experiência, Deus. Um lugar em que aquilo que vivemos com o Senhor fortalece a nossa fé e nos leva à frente, Deus. Gere em nós, Deus, disposição e coragem para viver o que o Senhor tem para a nossa vida, Deus. Nós Te louvamos pela fé, confiamos no Senhor, ó Deus. Em o nome de Jesus, você pode dizer um amém aí?